Em nome de Jesus, que o Senhor nos agracie com a Tua presença nas nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos por tamanha bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Amém? Curve sua cabeça, vamos falar com Deus, confessar os nossos pecados, nossas falhas, aquilo que tem desagradado ao Senhor nas nossas vidas, clamar a misericórdia dele sobre nós, seu perdão. Fale com o Senhor. Convido o presbítero William que eleve a Deus uma oração de confissão. Senhor Deus, mais uma vez, diante de Ti, diante da Sua presença, ó Pai, queremos confessar os nossos pecados, ó Deus, porque estamos conscientes da Sua palavra que nos exige a confissão de pecados para o perdão, ó Pai. Por isso colocamos diante de Ti todas as falhas que tenhamos cometido durante essa semana, ó Deus, toda vez que nós transgredimos a Sua lei, toda vez que fomos contra a Sua vontade, toda vez que nos omitimos, sabendo aquilo que devíamos fazer e não fizemos, ó Deus. Pedimos o perdão confiantes na Tua graça, ó Pai, confiantes na salvação que vem através de Jesus Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados, ó Pai. Por isso confessamos os nossos pecados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Ainda sentados, vamos entoar o hino de número 61. Quem trouxe dízimo e oferta tem a oportunidade de depositar aqui no gasofilácio. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e o
os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Convido o diácono Lies, faça uma oração de gratidão nesse momento. Mais uma oportunidade, ó Pai, de estar em Tua casa. Te agradecemos, ó Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos concedido, Senhor. E pelos nossos trabalhos, ó Pai, no qual tiramos, Senhor, nossos dízimos e ofertas, ó Pai, reservado para a Tua casa, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, pela saúde de cada um de nós e também pelos nossos familiares, ó Pai. Ó Pai, queremos também te agradecer, ó Pai, por ter morrido por nós na cruz, Senhor, e ter nos liberto, Senhor, do pecado. E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé a todo momento, ó Pai, para que sejamos parecidos contigo, Pai. Queremos te agradecer em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A equipe de louvor está com a oportunidade. Bem, vamos continuar louvando o Senhor agora com cânticos. Peço que aqueles que puderem se coloquem em pé. O primeiro cântico que nós vamos cantar chama Senhor Te Quero. Ele é uma chamada à adoração, uma chamada ao louvor. Fala sobre buscar ao Senhor com todas as forças, sobre desejar o Senhor em todas as forças. Que essas palavras sejam verdades em nossa vida, que estejamos sempre prosseguindo para o alvo, sempre tentando conquistar a nossa coroa, que é Cristo. Amém? Vamos louvar o Senhor com grande alegria nesse momento. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, nada por espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para
para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Que esse desejo do Senhor esteja sempre em nossos corações. Vamos continuar louvando ao Senhor com essa canção que fala sobre a grandeza de Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Senhor Deus, agradecemos por esse momento de culto, agradecemos por esse momento de louvor, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti, de poder prestar esse culto ao Senhor, de poder ouvir a Tua voz falando conosco e responder, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, continue nos abençoando, que Sua santa presença continue conosco. Em nome de Jesus que nós Te louvamos e adoramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Quem está responsável hoje pelo culto das crianças? A Shirley. Pedir então que o seminarista William já ore também pela palavra que vai ser ministrada para eles. Som. Vamos orar mais uma vez então pela nossa edificação e pela edificação das crianças. Oremos. Senhor Deus, queremos pedir nesse momento, ó Pai, momento de edificação do nosso culto, que o Seu Santo Espírito nos ilumine, ó Deus, que nesse momento todos nós estejamos concentrados, continuemos concentrados, ó Pai, para receber a Sua exortação, para receber o Seu ensino, ó Pai. Trabalhe em nossos corações, assim também no coração das crianças, ó Pai. Esteja abençoando a Shirley, que estará com elas nesse momento, que a Sua palavra seja pregada, que seja eficaz e que esteja não somente sendo guardada no coração, mas também sendo praticada, ó Pai. Assim também pedimos para nós que estaremos aqui, nós adultos e adolescentes, Senhor Deus, que a Tua palavra seja guardada em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nosso texto hoje vai do versículo 1 até o versículo 9.
Não, iremos até o versículo 15, perdão. Do versículo 1 até o versículo 15. Paulo e Silas em Tessalônica e em Bereia. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, muitas mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então, o nosso texto continua a segunda grande viagem missionária de Paulo. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que escreveu o livro de Atos. Eles tinham acabado de sair de Filipos, nós vimos todos os acontecimentos que aconteceram, né, em Filipos, tudo que aconteceu em Filipos. Eles fundaram a igreja lá e deixaram os irmãos em Filipos, porque eles foram expulsos da cidade, e acabaram indo para Tessalônica. E eles passaram direto por Anfípolis e Apolônia, nós vemos aqui no versículo 1, até chegarem a Tessalônica. Por quê? Porque em Tessalônica havia uma sinagoga de judeus. Então, Paulo voltou ao seu plano original, de pregar primeiro para os judeus, de buscar uma sinagoga. Tessalônica era a principal cidade ali da Macedônia. Nessa época, Tessalônica era uma das principais cidades, uma das mais importantes nesse lugar. E Paulo escolheu ali, então, para pregar o evangelho. O tema que eu escolhi para hoje é marcas de um evangelista. Marcas de um evangelista. Então nós já vimos as marcas de uma igreja verdadeira, de uma igreja autêntica, e agora nós vamos ver as marcas de um evangelista autêntico, as marcas de um verdadeiro evangelista. Lógico, temos muitas outras marcas, muitas outras características de um evangelista. Eu vou apenas ressaltar algumas que estão no nosso texto de hoje. Quando nós pensamos nos evangelistas, nós temos muitos grandes evangelistas ao longo do tempo. Então nós tivemos, por exemplo, o próprio Agostinho, nós tivemos Lutero, nós tivemos Calvino, nós tivemos Whitefield, Wesley, Spurgeon, Billy Graham, grandes nomes cristãos durante a história do cristianismo que eram grandes evangelistas. Assim como nós temos também nos dias de hoje. Nós temos grandes nomes que nós conhecemos bem, como Hernanes Dias Lopes, nós conhecemos muito bem Augustus Nicodemos, conhecemos Paulo Júnior, conhecemos diversos nomes de diversos pregadores que são evangelistas por excelência. E nós conhecemos os nossos próprios pastores, o nosso presbitério, que são homens que pregam o evangelho com excelência. Mas com certeza nós não conheceremos ninguém que seja um evangelista como foi
o apóstolo Paulo. Paulo foi um evangelista que nós podemos colocar como padrão, um evangelista ideal. E é dele que nós vamos tirar as características de um evangelista. De Paulo, do trabalho de Paulo, nós vamos tirar características do evangelista. Se nós pudéssemos ser um evangelista, então hoje seria muito bom se nós quiséssemos ser como Paulo, se nós adotássemos o padrão de Paulo para sermos bons evangelistas. E se nós quiséssemos ter um público ideal, se nós tivéssemos a oportunidade de escolher para quem nós vamos pregar, nós vamos ver que, ao longo da história também, diversos públicos diferentes foram impactados pelo Evangelho. Se nós nos lembrarmos agora da história de Policarpo, eu não sei se os irmãos conhecem, mas Policarpo, ele foi queimado no Coliseu Romano. Ele pregou o evangelho para muitas pessoas que estavam ali no Coliseu e logo depois ele foi condenado à fogueira. Então, será que nós teríamos essa coragem de pregar para um público que estava louco para nos matar? Assim também, Whitefield, em Boston, quando houve um grande avivamento, ele tinha um grande público, era um público mais receptivo, um público que aceitava. Assim como o público de Billy Graham no Coliseu de Los Angeles. Se os irmãos colocarem na internet, pregações de Billy Graham em Los Angeles, vão ver um estádio enorme parou para ouvir Billy Graham. É um público receptivo. Existem todos os tipos de público. Nós vamos ver hoje as pessoas de Tessalônica e as pessoas de Bereia. 2 públicos completamente diferentes. E já adianto desde já que eu gostaria que meu público fosse sempre os bereianos. Graças a Deus tem sido, né? Nós estamos aqui, somos bereianos e estamos aí para ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Primeira característica, método. Primeira característica de um grande evangelista é o método. Paulo tinha um método e ele seguia esse método. Independente do que acontecesse, ele seguia esse método. Qual era o método? Em primeiro lugar, ele pregava para os judeus. Esse não precisa ser necessariamente o nosso método. A gente não vai sair agora procurando judeus. Mas é necessário que a gente tenha um método para pregar o evangelho. Paulo procurava uma sinagoga. A gente vê que em todas as cidades ele procurava uma sinagoga. Quando ele chegava numa cidade que não tinha uma sinagoga, ele procurava um local onde os judeus estavam orando, onde os judeus se reuniam para pregar primeiro aos judeus. Nós temos que ter um método quando formos pregar o evangelho. Em Tessalônica, havia uma sinagoga de judeus. Eles escolheram esse lugar, por quê? Porque 2 pontos eles tinham em mente. Primeiro, eles pregavam sempre para os judeus primeiro. Os judeus conheciam as Escrituras, então facilitava o trabalho deles. Por quê? Porque Paulo pregava as Escrituras. Ele pregava Jesus Cristo baseado nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento que eles tinham naquela época. E segundo, a importância que aquela cidade tinha de influenciar outras cidades. Então, você tendo crentes em Tessalônica, era muito mais provável que esses crentes evangelizassem as outras cidades ao redor. Então, eles evangelizavam um grande centro e dali a palavra ia se espalhando às cidades que estavam ao redor. Então, era um plano, era um método que Paulo utilizava. Nós temos que ter um método para pregar o evangelho. Devemos pregar o evangelho o tempo inteiro, seja oportuno ou não, mas é importante que nós sigamos um método. Nós estamos prontos para pregar a palavra de Deus, mas devemos ter um método, devemos seguir um método. Por isso que nós estudamos, por isso que nós estamos tendo o discipulado de terça-feira, o curso de discipulado, por isso que nós nos baseamos nas Escrituras, porque temos que ter um método para pregar a palavra de Deus. A gente viu que Paulo passou direto por Anfípolis e por Apolônia, indo para Tessalônica, que era o centro daquela região. Ele evangelizou cidades-chaves, principalmente cidades que tinham sinagogas judaicas, sinagoga de judeus. Parece que eles passaram direto por Anfípolis e Apolônia sem pregar o evangelho, mas nós já vimos também nos outros textos que Paulo sempre pregava o evangelho. Ele não ficou nessas cidades, mas com certeza ele falou do evangelho ali. Aparentemente, o Espírito Santo ordenou eles a irem direto para Tessalônica. Outra característica, eles estão sempre debaixo da vontade do Espírito Santo. No começo dessa viagem, a gente viu que Paulo e Silas queriam pregar na Ásia, mas o Espírito Santo levou eles para a Europa. Eles queriam ir para a Ásia, mas eles foram impedidos por Espírito Santo. Eles foram levados para a Europa, porque lá havia necessidade
Lá havia pessoas eleitas de Deus que precisavam ouvir o Evangelho. Lá Deus queria que igrejas fossem formadas. Quando a gente lê os Tessalonicenses, a carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses, vamos abrir na primeira carta, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, e vamos ver o versículo 8. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, Paulo falando dos Tessalonicenses e elogiando os Tessalonicenses, ele está dizendo o seguinte: a palavra do Senhor repercutiu de vocês, de vós, não só na Macedônia, mas também na Acaia, e por toda a parte se divulgou a vossa fé. Então o Espírito Santo levou Paulo para Tessalônica porque ele sabia que de lá o evangelho se espalharia de forma eficaz. E de uma forma tão eficaz que Paulo diz o seguinte: a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Vocês fizeram o trabalho e fizeram o trabalho bem feito. Por quê? Exatamente porque eles estavam debaixo da vontade do Espírito Santo. Vamos voltar lá para o capítulo 17 de Atos e continuar nosso texto. Versículo 2 diz o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Procurá-los quem? Os judeus que estavam na sinagoga em Tessalônica. E arrazoou com eles acerca das Escrituras, versículo 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo foi direto para a palavra. Uma característica do evangelista é que ele prega a palavra. Ele prega o evangelho, ele prega a palavra de Deus. Ele prega a Cristo a partir das Escrituras e somente das Escrituras. Paulo sentou com os judeus na sinagoga e começou a arrazoar com eles acerca das Escrituras, mostrando Cristo para eles nas Escrituras. Ele passou 3 sábados. Durante 3 sábados, 3 semanas, ele foi lá e pregou Cristo através das Escrituras para aqueles judeus. Alguns podem dizer, e fora do sábado, o que Paulo fazia? Paulo pregava para os gentios. Paulo pregava para os judeus na sinagoga aos sábados, e durante a semana Paulo pregava para os gentios. Então, Paulo não tinha um público que era especial para ele. Porque nós vimos também isso na nossa última pregação. Não existe mais judeu, gentil, não existe mais homem, mulher, escravo, livre. Todos são apenas um em Cristo Jesus. Nós somos uma unidade. Homens, mulheres, gregos, judeus, tanto faz. Somos todos um em Cristo. Não havia acepção de pessoas. E no versículo 4 a gente vê que alguns foram persuadidos. Alguns foram persuadidos e foram unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos e muitas distintas mulheres. A gente vê que não foram todos que creram na palavra. E a gente vê também que não foram muitos, foram apenas alguns. A palavra que Lucas escreve aqui no versículo 4 é que alguns foram persuadidos. A gente tem que pregar o evangelho para o máximo de pessoas que pudermos, porque os eleitos são poucos. Nós não sabemos quem são os eleitos, mas sabemos que eles necessitam da palavra de Deus e precisamos pregar a palavra para eles. Não precisamos esperar que multidões se convertam através da nossa palavra, mas que os eleitos recebam essa palavra. Voltando um pouquinho na mensagem, a mensagem de Paulo era Cristo. Ele pregava Cristo. A nossa pregação tem que ser Cristo. Como reconhecer um verdadeiro evangelista? Ele prega Jesus Cristo. Ele prega sobre o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de mais pregadores que exponham as Escrituras. E por isso que nós gostamos e apreciamos e preferimos a pregação expositiva. Por quê? Por que o pregador expositivo faz? Ele abre as Escrituras e expõe o texto que está ali nas Escrituras. Nós temos sentido muita falta de pregadores expositivos, porque o que nós vemos muito por aí? Pessoas que abrem as Escrituras, leem alguns versículos
e fecham a Bíblia e vão pregar coisas da sua própria vida. Esse tipo de pregação dificilmente termina de uma forma agradável, termina de uma forma boa, de uma forma que Deus deseja, porque é muito fácil do pregador se perder e acabar exaltando a si próprio, suas próprias experiências. É muito fácil dele se perder e acabar fazendo uma pregação legalista, que manda você fazer alguma coisa, manda você fazer outra, e é muito fácil dele se esquecer da graça e de pregar a Cristo. Toda pregação, ela necessita ter Cristo como centro. Toda pregação tem que ser cristocêntrica. Então, todo evangelista, ele prega a Cristo. Uma característica do verdadeiro evangelista é que a pregação dele, ela é cristocêntrica. Alguns foram convertidos, outros não foram. Então, não precisamos esperar que muitas pessoas creiam na nossa palavra. Aqueles que forem os eleitos de Deus é que crerão nas nossas palavras, na palavra de Deus. Gregos, alguns judeus, uma multidão de gregos e muitas mulheres. Então, aquilo que eu falei, não fazer diferença entre homem e mulher, não fazer diferença entre judeu e gentil, entre escravos e livres. Todos um em Cristo, e muitos se converteram. E isso causou inveja. Versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Eles se encheram de inveja quando eles viram a pregação de Paulo e a eficácia da pregação de Paulo. Quando eles viram que Deus estava convertendo muitas pessoas através da pregação de Paulo, e eles, sendo judeus e muito orgulhosos de serem judeus, não viam as sinagogas cheias de pessoas, eles foram tomados de inveja e foram atrás de Paulo e de Silas e de Timóteo e de Lucas. Foram atrás dos missionários para caçá-los. Não encontraram eles, versículo 6. E aí pegaram Jason, que era o dono da casa. Jason havia hospedado os missionários em sua casa, e ele acabou sendo preso pelos tessalônicos, e também alguns irmãos, e foram levados até as autoridades. E esses homens clamavam: estes têm transtornado o mundo, e chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Um verdadeiro evangelista, ele vira um mundo de cabeça para baixo. A palavra aqui é exatamente essa. Eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Eles prenderam Jason e arrastaram Jason e alguns irmãos com eles e falaram: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. É como se eles estivessem falando: esses que colocaram o mundo de cabeça para baixo, agora estão aqui na nossa cidade. Já fizeram uma bagunça na Ásia, já fizeram uma bagunça em Filipos, e agora eles estão aqui na nossa casa. Por quê? Porque eles estavam pregando a verdade, e a verdade não estava sendo aceita. Eles estavam usando as próprias escrituras, usando o próprio livro sagrado dos judeus, para mostrar para eles que Jesus Cristo era o Messias, e eles não estavam crendo nessa pregação. E por inveja, eles estavam caçando os missionários. No versículo 8, a gente vê que tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles as fianças necessárias. Então, além de tudo, além deles terem prendido Jason e acusado os missionários de virar o mundo de cabeça para baixo, eles ainda extorquiram um dinheiro para deixar Jason embora. Eles falaram: paga uma fiança aí, a gente libera você. E aí, Jason foi obrigado a pagar uma fiança para esses homens, para ter a sua liberdade. Durante a noite, eles enviaram Paulo e Silas para Bereia. E aí, a gente vê que eles retornaram ao método. O mesmo método. Procuraram uma sinagoga lá em Bereia. E pregaram lá nessa sinagoga. E aí a gente vê que Lucas faz um elogio para os bereanos. No versículo 11 ele diz: estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. A importância do evangelista pregar a palavra, pregar a Cristo com verdade, é porque aqueles que estão ouvindo vão acreditar naquela palavra. E, ao confirmarem essa palavra, eles precisam
ver que realmente o evangelista estava sendo sincero. Então, uma das características do evangelista é que ele tem que ser sincero, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser autêntico naquilo que ele fala. Ele não pode falar nada que esteja além e nada que esteja aquém das Escrituras Sagradas. Os bereanos receberam a palavra, ficaram felizes. Nossa, então realmente o Messias veio, então realmente a salvação que estava prometida chegou. Como que é isso? Paulo e Silas provavelmente mostraram para eles nas Escrituras alguns salmos, provavelmente o livro do profeta Isaías, com certeza o capítulo 53 de Isaías. Expuseram ali e falaram para eles, o Messias tinha que vir, o Messias tinha que morrer, mas o Messias ressuscitou e o Messias era Cristo, de Nazaré para o mundo, o Salvador que Deus enviou para nós. E os bereanos fizeram o quê? Abriram lá o seu rolo no profeta Isaías e leram lá, realmente, o servo sofredor. Abriram lá o seu livro dos Salmos e viram lá, realmente, ele era o descendente de Davi. Realmente, esse era o ungido do Senhor. Então, todos os dias, eles pegavam as Escrituras e confirmavam as palavras do evangelista. Pegavam as Escrituras e confirmavam aquilo que havia sido pregado. Os bereanos foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles não só não confiaram na palavra do pregador, mas confiaram na palavra de Deus. Dando sequência no texto, a gente vê que muitos deles creram. Então, diferente do público de Tessalônica, que apenas alguns judeus creram, aqui em Bereia, muitos creram. E também mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. A importância dessas mulheres na igreja, a gente vai ver em todo o livro de Atos, como eu falei naquela pregação que eu falava sobre as mulheres. As mulheres são muito importantes no reino de Deus. O cristianismo não é uma religião machista, não é uma religião que coloca as mulheres de lado, que coloca as mulheres num degrau abaixo. Não, as mulheres são muito importantes para Deus, as mulheres têm uma importância enorme na Bíblia, as mulheres têm uma importância enorme dentro da igreja. Lucas escreve, e ele não deixa as mulheres de fora em momento nenhum. As mulheres também foram grandes evangelistas. Priscila e Áquila foram discipuladores de Apolo. Então, o grande evangelista Apolo, foi um discípulo de Priscila, um discípulo de Áquila, um discípulo de um casal. E Priscila tinha grande importância porque Paulo sempre se referia a ela antes de Áquila. Né? Normalmente o nome do homem você fala primeiro, mas Paulo e Lucas sempre se referiam a eles como Priscila e Áquila. Então, houve a tribulação. Logo, versículo 13, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. A equipe de missionários não tinha sossego nenhum momento sequer. Chegaram lá em Bereia, encontraram um público receptivo, que cria na palavra, que examinava as Escrituras, que foi convertido por Deus, eram eleitos do Senhor, mas logo apareceram os tessalônicos para perturbar o povo. Então, no versículo 14, eles promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Paulo, preocupado com os homens de Bereia, deixou Silas e Timóteo ali. Ele e Lucas navegaram para Atenas. Paulo precisou sair da cidade, provavelmente fugindo, com risco de vida, mas ele se preocupou com aqueles que ficavam. O verdadeiro evangelista, ele se preocupa com os discípulos. Nós sabemos que, normalmente, o evangelista não é aquele que discipula. Normalmente o evangelista prega o evangelho e, depois que a pessoa se converte, ela vai ser discipulada por uma outra pessoa, por um pastor, por um presbítero, por um irmão que esteja com mais disponibilidade, porque o evangelista vai fazer o quê? Vai continuar pregando para o maior número de pessoas possível. Mas ele se preocupa com essas pessoas, ele se preocupa com os discípulos, ele se preocupa com os novos convertidos. Então, uma característica do grande evangelista, do autêntico evangelista, é que ele se preocupa com os discípulos. Paulo partiu, mas deixou Silas e Timóteo lá, para que eles cuidassem dos bereanos. Ele foi até Atenas e pediu para que os homens, quando voltassem, avisassem Silas e Timóteo para que fossem
ter com ele o mais depressa possível, porque ele queria continuar pregando o evangelho. Perseverança e fidelidade à missão. Mais duas características do autêntico evangelista. Ele é perseverante e ele é fiel à sua missão. Paulo sempre pregava e não parava de pregar, porque ele é fiel a essa missão. Independente do que acontecesse com ele, ele continuava pregando. Ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi espancado, ele teve que fugir diversas vezes, e assim que ele chegava em outra cidade, o que ele fazia? Ele pregava o evangelho. A gente viu que ele e Barnabé trabalharam por muito tempo, e quando chegaram de volta na igreja deles, o que eles fizeram? Foram pregar o evangelho. E logo depois que eles participaram do concílio de Jerusalém, eles falaram, e agora, o que nós vamos fazer? Paulo falou, vamos voltar para as outras cidades, vamos continuar pregando o evangelho. Ele era fiel à sua missão. E Paulo foi fiel até o final. Ele buscava um objetivo, ele queria completar a sua carreira, ele queria correr a corrida até o final, e ele fez tudo o que ele podia para isso. A carreira de Paulo, a missão de Paulo era pregar o evangelho, e ele pregou ao maior número de pessoas possível. E nós sabemos que ele evangelizou praticamente todo o mundo conhecido daquela época, seguindo o seu método, pregando as Escrituras, pregando a Cristo, pregando a verdade, sendo persistente e sendo fiel. Que nós, como cristãos, possamos nos espelhar em Paulo, que nós possamos pegar o exemplo de Paulo, pegar o padrão de Paulo e pregar o evangelho. Nem todos nós temos o dom de evangelista, mas todos nós temos a obrigação de evangelizar. Que sejamos fiéis a essa missão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos confiou a nós, e que possamos pregar as Escrituras, pregar com fidelidade, pregar a verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez nesse momento, agradecendo a Deus por essa mensagem. Senhor, nós queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe essas características, ó Pai, de um verdadeiro evangelista. Queremos agradecer pelo exemplo que o Senhor nos deixou na sua palavra, e queremos pedir que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê intrepidez, que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, que o Senhor nos dê o ensinamento necessário, e que o Senhor nos dê forças, através do seu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos pregar o Evangelho. Nós queremos fazer a sua vontade, ó Deus, queremos cumprir o seu propósito em nossas vidas, e sabemos que o Senhor não nos chamou para ficarmos à toa, não nos chamou para ficarmos quietinhos, sentadinhos, mas o Senhor nos chamou e nos comissionou, nos enviou para uma missão. E pedimos o seu auxílio, ó Deus, que possamos nos inspirar na pregação de Paulo, nos inspirar na vida dos apóstolos, nos inspirar e pregar a salvação através de Jesus Cristo, ó Deus. Nos ajude a carregar essas marcas conosco. Nos ajude a não esmorecer diante das dificuldades. Que se o nosso público for receptivo, ou se o nosso público não for receptivo, que possamos ainda assim pregar o Evangelho, ó Deus. E que possamos ser fiéis às Escrituras e fiéis ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, ó Pai. E obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos encerrados com oração. Seminarista, lembrando avisos. Silmara, começando pela SAF, tem alguma coisa amanhã? Só na outra segunda, né? Então, nossas programações da semana começa terça-feira, o curso de discipulado às 8 horas. Aqueles que puderem participar estejam conosco. Quinta-feira, reunião de oração aqui na igreja às 8 horas. Aqueles que puderem também estejam conosco. Agradecer mais uma vez, irmãos que estão participando, trazendo o leite. Graças a Deus, todo mundo foi suprido esse mês, não houve falta pelo que a gente percebeu. Muito obrigado aos irmãos aí que têm contribuído. Que Deus os abençoe e uma ótima semana a todos. Nós temos mais um uma... aviso? Sim. Então, tem mais um aviso.
O mais importante eu esqueci. Irmãos, sexta-feira agora, dia 9, foi dia do diácono, né? Então a SAF tem uma lembrancinha para entregar para o Lieso e para o Emerson. Pode vir aqui na frente. Subiu?